a privada. Aliás, essa é uma das razões pela qual o banheiro masculino é um nojo. Verdade, então você quer usar o banheiro feminino, corta o bilil. Sim. Né? O Irã tem isso muito bem resolvido. Você é trans? Você é mulher? Então, seja mulher por inteiro. Como Polymarket e Cauchy, que são usadas em outros países para negociar contratos sobre eventos futuros. A medida apresentada pelo governo Lula como combate a apostas ilegais impede brasileiros de operar nessas plataformas e censura informação a quem só queria consultar as tendências indicadas por essas plataformas. O bloqueio atinge 27 sites de mercados preditivos. Mesmo quem não comprava contratos nem apostava em eventos futuros, conseguia navegar pelas plataformas, acompanhar cotações e ver como os participantes desses mercados avaliavam a probabilidade de acontecimentos políticos, econômicos, esportivos e culturais. A decisão de censura foi tomada depois de uma nota técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que enquadrou as plataformas de mercados preditivos como exploração ilícita de aposta de cota fixa. Na sequência, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução para vedar a oferta e a negociação de contratos derivativos vinculados a eventos esportivos, jogos online ou acontecimentos de natureza política, eleitoral, social, cultural e de entretenimento. O governo Lula afirma que a medida busca proteger consumidores, evitar perdas financeiras e reduzir a exposição das famílias a plataformas de apostas não autorizadas. E aí, João, ele também daqui a pouco vai proibir a Márcia Sensitiva de aparecer nos programas de televisão, não é? Pois é, exatamente, tem que proibir a Márcia também, porque ela faz as suas previsões, algumas dão certo, algumas não, normalmente aparecem os vídeos das que se concretizaram, né, os outros acabam sendo esquecidos. E tanto a Polymarket quanto a Cauchy, né, salvo meu juízo, essa é a pronúncia, essa Cauchy ela foi criada por uma brasileira, inclusive, e ela foi bastante, né, enaltecida um pouco menos no Brasil, mas no exterior, ela fez seu estudo no exterior, então foi uma brasileira que criou, né, e esse mercado tem no mundo todo, né, principalmente nos Estados Unidos, você faz as apostas, né, quem vai ganhar, e por uma coincidência temporal gigantesca, não é, Pavinato, foi só o Flávio Bolsonaro começar nesses mercados de aposta, enfim, estar à frente do Lula, que é o governo Lula, eu imagino que foi só uma coincidência temporal, aí ele foi para cima e proibiu realmente as pessoas de fazerem uma espécie de trade, né? Trade ali, uma operação financeira, mas numa situação concreta. Ó, o Trump vai falar tal coisa, o Bolsonaro vai ganhar, o Lula vai ganhar, então não vejo porque proibir é mais uma censura. E a liberdade de expressão me estranha muito essa pesquisa que você mencionou, esse apontamento, né, esse estudo, no sentido de que ela melhorou no Brasil, não melhorou em nada, pelo contrário, né, vem piorando. Você vê declarações de ministros, de juízes, né, do Supremo a todo instante contra jornalistas. O Gilmar Mendes já processou alguns jornalistas e incrivelmente ele ganha, né? No judiciário você tem uma hierarquia ali que tem, né, uma certa subserviência, né, porque não vassalagem aos juízes do Supremo. Mas ainda na primeira e segunda instância a gente ainda tem bons juízes, né? Vira e mexe a gente se depara com bons juízes, mas infelizmente vão ficando cada vez mais raros, considerando o exemplo da Corte Máxima, né? Uma corte composta especialmente de advogados, né? Nada contra os advogados, eu também sou advogado, mas no sentido de que não tiveram uma carreira jurídica e são indicados pelo quinto. Não me oponho à indicação pelo quinto constitucional, mas acaba que é aquilo que se diz, né? Pô, o escritório de advocacia, na verdade, nunca foi fechado, né? O juiz vai lá e acaba sendo fazendo de alguma forma um grande lobby, é o que se denuncia. E só para fechar a questão do assédio judicial, né, teve o tal do assédio judicial que cresceu muito, vai lá a moça, né, a moça trans ou homem trans, não sei, processa o Nicolas porque ele fez uma piada com o Lula e com a Janja, né, que não tinha nada a ver com essa moça, né, com essa pessoa ali, que ela só estava na foto,
E evidentemente que ali no argumento da Janja, a leitura labial fala, não, a Janja não questionou o Lula, né? Ninguém vai falar assim diante da câmera, né? Dá um ataque de ciúme, normalmente você usa subterfúgios ali do casal. Ó, senta aí que você operou glaucoma, catarata, não sei o que ele operou, falou, senta que você não pode tirar foto, que não faz sentido nenhum. Ela evidentemente é notório que ela estava com ciúmes ali, o Nicolas fez com uma horda de fotógrafos da imprensa na frente, aqueles flashes. Só a moça não pode. Só não podia a mocinha com o celular. Porque vem aqueles canhão de luz do fotógrafo, pode. A mocinha não podia. Não, daquele que persegue o Lula, acho que é stalker, né? Que é onde o Lula vai, às vezes até no banheiro é capaz dele entrar junto e tirar foto do Lula ali. Qualquer imagem do Lula tá aquele fotógrafo oficial dele o perseguindo, tirando fotos, que sabe-se lá onde saem essas fotos e sabe-se lá a remuneração dele via erário. Então, é bastante lamentável. E o outro ponto, só para realmente fechar de vez, não, é que você veja que esse palco aí, põe o palco aí, Alemão. Enorme. O palco tem uma estrutura de jogo de luz, porque você vê quando um se movimenta, faz sombra no de trás. Então ele tem uns spots de luz gigantesco na cara, aí é o celular da coitada que não pode. Olha só. Olha que palhaçada uma coisa dessa. Ela vai dar uma bronca nele, né? Sendo que a autoridade... Nada, é um casal ali, na intimidade, né? Mas o líder da coisa toda, em tese seria ele, né? O líder ali. E aí só para fechar o ponto do Gilmar Mendes pressionar o Gonê, acho que talvez essas notícias ventiladas na mídia, né? Mas ele é uma espécie de dono do Gonê, né? Ele manda no Gonê. Acho que o Gonê pode adotar a estratégia astronauta, né? Ele fala, como eu não quero assinar, eu vou ali no banheiro, então assina outro do MP aqui, assina rapidinho da PGR, e aí o Gilmar Mendes e a PGR finalmente vai contra o Zema para favorecer o Gilmar, o que por si só é uma coisa... olha só o cenário, um político, né, que não tem mais cargo, faz um vídeo lá criticando um juiz. O juiz vai dar entrevistas num monte de meios de comunicação, falando que é um absurdo, não sei o que tem que processar, que a PGR tem que agir. Tá tudo errado. Tudo errado. Aí você veja, a trans, né, ela devia ter processado a Janja. Sim. Né? Porque quem agiu com certa discriminação, a presença dela ali, foi a Janja. Mas esse povo é tão tapado, e nota-se que não existe nenhum pingo de transfobia quando a gente vê uma realidade dessa. É que nem o caso, Caivano, da Cássia Kiss, né? Que falou para ao alegadamente trans que estava no banheiro feminino no shopping lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Vai usar outro banheiro. Aí ele falou assim, estou sofrendo transfobia porque a Cássia Kiss não quer que eu use o banheiro. Não é que não quer que eu use o banheiro. A pessoa tem o direito de usar o banheiro, mas o banheiro frequentado por aqueles que têm pênis. Porque o banheiro feminino não tem respingo de pinto que não mira a privada. Aliás, essa é uma das razões pela qual o banheiro masculino é um nojo. Verdade, então você quer usar o banheiro feminino? Corta o bililiu. Sim. Né? O Irã tem isso muito bem resolvido. Você é trans? Você é mulher? Então, seja mulher por inteiro. Seja mulher por inteiro. Então você não está se falando assim, você não pode usar o banheiro do shopping. Não. Você tem que usar o banheiro, porque eu gosto de usar o termo. Banheiro para pessoas com pênis e banheiro para pessoas sem pênis. Eu acho que é a coisa mais adequada para se falar. Aí falando tudo nisso aqui que a gente está falando, dos absurdos que a gente vê, em especial do assédio judicial. Seria fácil, Caivano. Basta o Congresso revogar os crimes de calúnia, injúria e difamação. Vai tudo para a esfera civil. E se o Congresso revogar isso, você acaba atingindo até o inquérito das fake news, porque ele se implode. Por que o nosso corpo de parlamentares não faz isso? É tão fácil. Projeto de lei tal, revoga-se o artigo 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 140, revoga-se tudo isso aí. Pronto, acabou. Exato.
Acabou o inquérito. Você me convenceu, Pavia. Você sabe que eu relutei. O de calúnia eu ainda tenho certa dúvida, mas infelizmente também tem sido utilizado aí para essa manobra, para esse ativismo judicial. Então, quando você tem essa prática do lawfare, não só institucionalizada, mas totalmente aparelhada, num maniqueísmo exacerbado, que é o que eu quero dizer sobre essa última notícia, né? Das bets, mas só para concluir aqui esse pensamento, essa questão de você usar a ferramenta, o aparato judicial para prejudicar o seu opositor, então realmente você já me convenceu. A gente deveria se debruçar sobre isso e convencer os parlamentares a retirarem isso do Código Penal e deixa lá como um ilícito civil e a pessoa que se vire para discutir e tentar achar quem tem razão, porque é muito forte, né, a questão criminal, ela é muito pesada. Então você já me convenceu, tem razão, e é uma pena que a gente tenha que estar aqui comentando sobre isso, né? Porque isso também está diretamente ligado à liberdade de expressão, Pavinato. Está diretamente ligado. Então a gente teve uma ladeira absurda, é quase um abismo literal da perda de liberdade de expressão ao longo desses últimos 4 anos, mas isso vem, obviamente, antes até do inquérito das fake news, da sua formação. Nós tivemos o caso do Daniel Silveira e de lá para cá até a imunidade parlamentar, ela está vilipendiada, como a gente já deu hoje 3 notícias de violação dos direitos dos parlamentares. O que seria resolvido se você revogar o capítulo 5 do título 1 da parte especial do Código Penal. Revogou os crimes contra a honra. Pronto, acabou. Vai pedir indenização civil. Prova e vai pedir indenização. É uma pena, né? E no caso do maniqueísmo, então, que é a forma de você usar um apelo supostamente de algo muito bom, vou pôr entre aspas aqui, fazer justiça social, equilíbrio, a defesa das minorias, que é a questão das apostas, você por trás, você comete mais um mal, censurando para que as pessoas não tenham acesso a uma informação que elas têm todo o direito de ter, que é o caso dessas 2 empresas, dessas 2 plataformas. Isso é para lá de absurdo. O que é pior para o povo? O Polymarket ou o Polishop 0111406? É isso. Que vende o Ab Shaper. O Abete. Bete Faria, Bete Zafiro ou a Bete Guzzo? E de um governo que permitiu as bets. Foi neste governo que autorizou, que aprovou, no intuito de capitalizar impostos. Porque a base conservadora tinha se colocado contra a aprovação das bets, já imaginando que pudesse prejudicar as pessoas, as famílias e etc. E tem muita eu divirjo até disso. Penso eu que não tenha que ter limitação. És um divirjão. És um divirjão. Divirjão. Não, eu defendo a liberdade total. A pessoa tem que estar lá, tem que... A consequência existe? Obviamente existe. Então que a família tenha poder para interditar aquela pessoa que já não tem controle sobre os próprios atos e passa a apostar em demasia. Um contumaz. Agora, não você privar todas as pessoas de poderem legalmente apostarem, Pavinato, em nome de uma pessoa que está sofrendo. É claro que são muitas, mas você está entendendo, né? Toda a massa da população em nome de uma minoria que infelizmente não consegue se controlar, tem alguma doença, uma patologia e não consegue se controlar para apostar. Eu não consigo concordar com isso, né? Eu defendo a liberdade. Todos têm o direito e tem que ser preservado esse direito. De todo modo, isso deveria ser uma discussão que a sociedade deveria fazer através do legislativo e não a gente ter, como sempre, esse tipo de conduta governamental, porque o governo é transitório, é passageiro e em nome do próprio Estado ele faz isso aí, ó, cancela o acesso a 2 plataformas que não trazem consequências maiores para o povo brasileiro. Com desculpa esfarrapada. Exato. Né? Porque um governo que tenta fazer um programa econômico com base no endividamento das famílias, não pode estar... Tinha que ser enquadrado em milícia digital, em fake newsero. Esse governo é podre, esse governo é muito podre. E partidos
que compõem ministérios no governo Lula contribuíram para a derrubada